Olá, eu sou Buzaide, estamos aqui em San Antonio, no San Antonio Breast Cancer Symposium. E nós vamos fazer um pequeno wrap-up. Quem está comigo aqui é o Max Mano, oncologista clínico, super expert em câncer de mama do Hospital Sírio-Libanês. E nós vamos fazer assim uma pequena conversa sobre adjuvância, neoadjuvância e metastático, que chamou a atenção para nós, e algumas das alterações são inequivocamente practice-changing. Vamos começar com a adjuvância. Max, seja bem-vindo. Perfeito, obrigado. O primeiro estudo é um estudo que o Brasil participou, inclusive, de modo importante, o CIBOMA-JCAM, que era o uso da capecitabina na adjuvância em pacientes com câncer triplo negativo. Como é que você coloca esse dado à luz dos dados do CREATE-X? Esse estudo foi agora apresentado com bastante atraso, né? Então a gente já suspeitava que ele não seria um estudo francamente positivo porque não atingiu o número de eventos esperados. E então ele mostrou ganhos que não foram estatisticamente significativos, algumas análises de subgrupo que eu não acho que a gente possa valorizar porque ficou muito desproporcional, um grupo muito pequeno, outro muito grande. No geral, ele dá um indicativo que talvez o dado do CREATE-X seja real, né? A minha impressão é que se o estudo CIBOMA tivesse sido maior e melhor selecionado os pacientes que iam realmente ter recorrência, talvez a gente tivesse visto aquele benefício parecido com o do CREATE-X. Então, tudo bem que é um estudo negativo, mas eu não sei, eu acho que ele nos dá alguma justificativa a mais para a gente usar o dado do CREATE-X na situação do paciente que... Uma população diferente. Diferente, Né? O CREATE-X pegou exatamente. Aqueles que tiveram doença residual, claramente um grupo pior, e obviamente nesse grupo eu mostrei que a capecitabina é benéfico no triplo negativo. Exatamente, claro. E foi a inteligência do estudo, que eles Exato. pegaram a população com muito alto risco de recorrência, com doença resistente, que foi o que faltou no estudo CIBOMA. Concordo. Outro estudo interessante, o estudo do pessoal do Peru, que fez uma análise do tempo do início da quimioterapia. Vários papers na literatura, inclusive aquele landmark paper da Deborah Gagliato no JCO, quando ela estava no MD Anderson, mostrando que tumores de maior agressividade, triplo negativo e HER2 positivo, provavelmente é importante começar a quimio precocemente. Esse paper do Peru também mostrou que pacientes com triplo negativo, e esse foi especificamente para triplo negativo, começando dentro de 4 semanas foi importante. Você acha que a gente deve atentar para isso? Eu acho que sim, Buzaide. Eu já, desde o paper da Deborah Gagliato, que ela produziu durante o fellowship dela no MD Anderson, para mim foi o melhor que tinha até então, né? Eu já prestava muita atenção quando o cirurgião vai operar a paciente, eu já aviso, gente, essa paciente, se ela não recebeu neoadjuvância, isso é uma urgência ela começar a quimioterapia adjuvante, se for HER2 ou triplo negativo. Lembrando que no paper da Deborah também estavam os HER2, também tiveram esse benefício semelhante. Eu acho que é um paper confirmatório, aliás, um trabalho espetacular dos colegas, centenas de pacientes que revisaram anos de prontuários, né, mostrando uma capacidade de organização que nós não conseguimos ainda no Brasil. Acho que sim, eu acho que isso é real e acho que todos devem prestar muita atenção nisso, inclusive cirurgiões plásticos, que o paciente que por alguma razão foi para a cirurgia primeiro, existe sim uma urgência, se o tumor for agressivo, de começar a quimioterapia adjuvante. Eu faço maior esforço para começar dentro de 30 dias. Nós, em geral, preferimos no triplo negativo a neoadjuvância, né? Então, enfrentamos menor esse problema para poder usar a capecitabina adjuvantemente, se não PCR. Mas, obviamente, em caso já tenha sido operado, tentar iniciar com a maior celeridade possível, né? E outra coisa, né, só complementando, é uma justificativa a mais para isso, para você talvez indicar mais neoadjuvância, porque aí perde essa urgência, depois você faz a cirurgia tranquilamente. Concordo 100% com você. Vários testes, vários nomogramas tentando prever oncotype. Tinha uns 3 ou 4 abstracts nessa mesma linha. Nós sabemos que 75% dos oncotypes, o score vem abaixo de 25. E na mulher pós-menopáusica, acima de 50 anos, até 25 ninguém recebe quimio, é só hormonioterapia. Então, vários nomogramas eu observei, vários abstracts, e a maior parte deles focados na pós-menopausa. Na pré eles não vão tão bem, mas na pós, mostrando que 2 parâmetros foram importantes consistentemente. O grau do tumor, então tumor grau 1 ou 2, e para tumores com alta expressão de receptor de progesterona. Se você tem tumor grau 1 ou 2 e alta expressão de receptor de progesterona acima de 20%, em geral, a chance de cair dentro de 25, de até recurrence score 25,
é muito elevada. Eu achei esse paper de interesse, por exemplo, pessoas que não têm condições de executar o exame, têm tumores dentro do tamanho habitual, 1, 2 centímetros, etc., que tem tumor grau 1 ou 2, com forte expressão de estrógeno e progesterona. Esses pacientes, e obviamente HER2 negativo, esses pacientes provavelmente não precisariam de oncotype, ou a chance de vir um oncotype alto, acima de 25, é muito pequena. Acha que isso pode ajudar? Acho que sim, Buzardi, tenho certeza. Eu tenho reparado que existe uma pressão enorme para pedir esses exames, é um custo muito alto para algumas pessoas, né, já que não é coberto no nosso sistema de saúde, e um desperdício enorme, um número enorme de resultados que já se prevê que vão vir negativo. Os fatores são sempre os mesmos, continuam sendo importantes. Grau histológico, receptor de progesterona, a gente pode adicionar até alguns que a gente queira por conta própria, tipo invasão angiolinfática, peritumoral e tal. Então, lembrando que esses exames, o objetivo principal deles na verdade, é você fazer menos quimioterapia e não fazer mais. Se você já tem alguém, né, um paciente, um tumor minúsculo, com todas as características favoráveis, aí você pede, aí o exame dá um 27, né? Natural. E você, eu não sei se não é um overtreatment, né? Quem garante que essa paciente vai ter benefício de quimioterapia? Então, concordo plenamente, a gente tem que trabalhar muito forte agora para tentar achar maneiras de pedir menos esse tipo de exame. Muito bom. Um outro ponto que eu achei interessante foi que mulheres negras tendem a ir pior no grupo intermediário. Eles analisaram o pessoal menor que 11, né? Depois o pessoal maior ou igual a 25, ou maior que 25, melhor dizendo, eles foram semelhantes. Mas no grupo intermediário, as mulheres negras têm alguma coisa a mais na biologia do tumor que fazem com que elas tenham um tumor mais agressivo. E eu acho que isso merece, quando a gente vira uma pessoa negra que está no grupo intermediário, somente o grupo jovem, abaixo de 50 anos, a gente vai ter que discutir se usa químio ou não para esse grupo, talvez com um limiar menor. Acha que isso pode influenciar um pouco? Eu acho que pode, né? Isso já não é a primeira vez que é mostrado, já tem muitos anos de pesquisa de diferenças raciais com relação ao prognóstico, maior incidência de alguns subtipos, né, nas pacientes negras. E as latinas também foram um objeto de pesquisa, mas isso não ficou tão claro até então. Elas foram até melhor as latinas que as caucasianas, as hispânicas. Agora, o problema que nós temos no Brasil, enfim, eu acho que o dado é relevante sim, assim como a idade, então não existe um score único para um oncotype que sirva para todas as pacientes. Você tem que levar em conta a idade e agora talvez a questão racial também. Nosso problema no Brasil é definir quem é negro e quem é branco. Tem uma miscigenação muito grande. Muito maior que na América. E eu não sei muito bem como usar esses dados na nossa prática. Então a gente deveria, é o tipo da coisa que a gente deveria ter dados próprios, né, por causa das características da nossa população. É verdade, isso seria o ideal, né? Por último, um paper que eu acho que esse é realmente super practice changing, que é o estudo italiano, usando uma dose baixa de tamoxifeno, 5 mg por dia ou 10 em dias alternados. Tamoxifeno tem uma vida média longa, da ordem de 7 dias, dá para usar em dias alternados sem nenhum problema. E o estudo foi para mulheres com carcinoma ductal in situ. Elas foram randomizadas então a tamoxifeno por 3 anos, numa dose baixa versus placebo, e claramente uma importante redução de risco, semelhante aos hazards que a gente está acostumado com 20 mg, e obviamente muito menos efeito colateral, foi quase igual ao placebo. Você acha que isso muda a prática agora? Acho, aliás, achei esse um dos melhores estudos do congresso, dentre os de adjuvância, achei o melhor. Eu também acho, mais practice changing, né? Totalmente, porque é uma indicação, a indicação de hormonoterapia no carcinoma in situ, ela já é um pouco controversa. Isso não é universalmente aceito. Em alguns países eles acham que não justifica os efeitos colaterais, porque finalmente não tem prova que isso altera a sobrevida, né, altera mais a incidência de novos tumores, né, um pouco na recidiva local, né, mas com a rádio isso diminui muito esse efeito, né. Então eu acho que é um estudo espetacular porque era uma indicação um pouco duvidosa e os pacientes têm muitos efeitos colaterais, né, tamoxifeno, especialmente mulheres jovens. Então você dá uma dose mínima que provavelmente, eu não tenho muita experiência pessoal com essa dose, mas pelo que foi mostrado, acredito que dá muito menos efeito colateral que o esperado. Então isso eu vou implementar amanhã na minha prática clínica, segunda-feira. Eu com certeza vou reduzir dose nas mulheres que eu tenho, estou dando 20 mg e... Só 3 anos, aliás. 3 anos só, eu não achei era 5, também, né? É verdade. Eu acho que na adjuvância, fazendo um wrap-upzinho final, eu acho que o estudo italiano é um dos mais importantes, como o Max falou, ele realmente é practice changing,
Talvez a gente não precise usar dose tão alta de 20 miligramas, doses mais baixas, normalmente são muito eficazes nesse contexto. Muito obrigado.